Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quando vivemos segundo a vontade de Deus, sentimos satisfação, paz e tranquilidade. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós vivemos a vontade de Deus, é como se a nossa vida ela estivesse completa. Aquele sentimento de vazio e solidão, ele deixa de existir e nós começamos a nos sentir satisfeitos com aquilo que nós já temos. Então o a mais não iria trazer nada a mais. Isso não define a nossa vida. Tudo aquilo que nós temos já é o necessário. E assim nós vamos convivendo de uma forma totalmente diferente dentro do mesmo ambiente onde nós vivíamos no passado e sofríamos. Sofríamos porque dependíamos de coisas externas acontecerem para que uma oportunidade pudesse existir e talvez eu encontrasse a felicidade. E assim nós determinamos a felicidade como algo de se encontrar, como sucesso financeiro, como ter uma família, como ter alguém, como fazer uma viagem, como mudar de casa, como fazer isso ou como fazer aquilo. E o tempo inteiro nós ficamos nos movimentando em busca de sonhos e colocando a nossa esperança no lugar errado. E sempre que eu espero fora de Deus, o que acontece comigo? Eu sofro, sinto ansiedade, sinto medo, sinto angústia, sinto aflição, sinto desespero. Começo a olhar a minha vida e, através do meu olhar, julgar as pessoas com arrogância, com orgulho. Olha o que eu conquistei, olha tudo o que eu fiz. E assim eu começo a diminuir as pessoas, mas no final eu não tenho capacidade de reconhecer a miséria espiritual que eu vivo. Porque eu posso ter todas as coisas. Se eu não tiver o Senhor, eu não tenho nada. Eu sou escravo da opinião das pessoas. Eu sou escravo daquilo que as pessoas têm que afirmar em mim. Curtam a minha foto. E eu chego ao ponto da loucura de querer ficar horas passando filtro na minha foto para que ninguém possa perceber uma única ruga, um único fio de cabelo fora do lugar, uma única gordurinha e um único nada. Eu tenho que ser perfeito, nem que eu tenha que mentir para isso. Isso só mostra uma coisa, que se eu não aceito a verdade, Jesus ele não está em mim. Porque é inadmissível isso não me incomodar. Eu gastar mais tempo preocupado com a opinião das pessoas do que com a opinião de Deus, com o temor do Senhor. E a gente olha a vida do rei Davi e vê que ele fez diversas coisas amando de Deus. E fez também diversas coisas que ele queria fazer, por vaidade, por orgulho, para mostrar, olha, eu enfrentei Golias, eu sou o rei. Você imagina, isso é muito tentador. Você ter o poder na mão, mas não ter a sabedoria dentro do coração. Você querer impor a sua vontade sobre a vontade das pessoas, ou entender a miséria das pessoas e usar isso a seu favor, iludindo as pessoas, enganando as pessoas. Porque é assim que nasce o pecado. Nós somos iludidos e somos enganados pelos nossos próprios desejos. É por isso que o diabo ele compra a tua alma todo dia. Todo dia que você ora pedindo algo, que não se satisfaz com as coisas que tem, não crendo que a graça de Deus seja suficiente, que ela pudesse te bastar. Não, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Nós precisamos de comida, bebida e o que vestir. E isso, se nós buscarmos o reino de Deus, isso já vai vir. Agora o resto, o a mais, o que você determina como a tristeza, é o pecado que está dentro de você fermentando, é a desobediência a Deus. Se a gente vai lá nos Salmos 131, versículo 1 a 3, a palavra do Senhor ela diz assim: Ó Senhor Deus, eu já não sou orgulhoso, deixei de olhar os outros com arrogância, não vou atrás das coisas grandes e extraordinárias que estão fora do meu alcance.
Assim como criança desmamada fica quieta nos braços da mãe, assim eu estou satisfeito e tranquilo, e o meu coração está calmo dentro de mim. Povo de Israel, põe a sua esperança em Deus, o Senhor, agora e sempre. Quem que é esse salmo? De Davi. E eu gosto muito de Davi, porque Davi fazia a mesma coisa que eu fazia, escrevia sobre os sentimentos que ele tinha. E é através dos nossos sentimentos nós conseguimos entender a nossa relação com Deus. Se os meus sentimentos são bons, o Senhor está perto. Se os meus sentimentos são ruins, eu estou desobedecendo a Deus. E tem diversas passagens da Bíblia que demonstram isso. Elias, quando ele fez o que tinha que fazer, e depois vinha as consequências, o que ele fez? Se escondeu, fugiu, entrou dentro de uma caverna. Ele cumpriu a vontade de Deus. Depois veio as consequências e ele quis se esconder. E disse, olha, Senhor, tira a minha vida. Olha, eu não quero mais viver. Só que no momento que ele conversou com Deus, que ele orou, aquele sentimento ele sumiu. Então, vão existir sentimentos em nós, muitas vezes, que indicam ansiedade, que indicam medo, que indicam aflição? Sim, mas nós vamos orar e já vamos passar por esses sentimentos, que é Deus dizendo, olha, você está indo para o lugar errado, você está fazendo o que não é certo. E assim nós vamos recalculando a rota. E se a gente olha a história do rei Davi, ele tem diversos motivos para se orgulhar daquilo que ele fez com Deus, mas também, se o diabo tomasse a mente dele, ele poderia usar, olha, você viu o que eu fiz com Golias? Você viu que eu fui lá, o exército estava lá? Você viu que Deus me colocou no lugar de Saul? E assim nós vamos parando de vigiar e achando que porque nós fizemos algo por Deus que nós não precisamos. E aí a gente vai na história de Davi e olha os filhos de Davi, olha quanta coisa eles aprontaram. E ele não corrigiu essas pessoas. Porque será, eu já estou com Deus, tá todo mundo junto, eu já sou da igreja, eu já sou isso. O que a gente não entende é que a nossa vida e o nosso tempo ele foi feito para isso. Para aqueles que Deus colocou nas nossas mãos, seja teu filho, teu pai, tua mãe, a tua vida e quem for, você ajudar essas pessoas a terem um relacionamento com Deus, a entenderem os sentimentos que elas estão tendo, a não se envaidecer e olhar, fui eu que fiz, fui eu que conquistei. Tem uma passagem que mostra que Davi mandou contar o povo de Deus que tinha, porque ele queria saber o tamanho do exército. Você acha que a vitória vinha pelo tamanho do exército? Se a gente vê a história de Gideão, tinha 30 mil pessoas, Deus falou, tem muita gente, se vocês forem com esse exército lá, quem que vai falar que fui eu que dei a vitória para vocês? No final ficou 300. 1%. 1% para Deus é o suficiente para fazer um milagre, enquanto 100% é para o homem, para Deus é 1%. A proporção de Deus ela não tem nada a ver com a nossa, a capacidade de Deus ela não tem nada a ver com a nossa, a solução de Deus ela não tem nada a ver com a nossa. Só que todas as coisas que nós passamos, elas servem para que nós possamos entender o que eu senti. Se eu senti paz, se eu senti tranquilidade, se eu senti firmeza, se eu senti mais perto de Deus, eu estava com o Senhor. Mas se eu tenho sentido o contrário disso, eu não estou. E aí o que eu vou fazer? Eu vou orar, eu vou me arrepender, eu vou entender, eu vou visitar, eu vou ler a palavra de Deus, eu vou louvar? Não, eu vou tomar um remédio para ver se o pecado passa. Só que o pecado ele é recorrente. Ele é recorrente. Não adianta, enquanto eu não confesso os meus pecados, ele não sai de dentro de mim. Não existe tratamento que seja eficaz o suficiente. E cada vez a pessoa ela se torna mais intratável, sabe quando? Quanto menos coisas elas têm para conquistar nessa vida. Porque enquanto você acha que a pobreza ainda é um problema, você continua ainda sendo enganado. Enquanto você acha que é porque você não tem alguém que é o problema, você continua sendo enganado. Enquanto você acha que é porque você não teve um filho, ou porque você não fez isso, ou porque você... O duro é quando você já fez todas as coisas que você achava. Só que você olha dentro de você e o sentimento continua lá. O duro é quando você vê que você já tem uma família, tem casa, tem carro, tem dinheiro, tem tudo, mas não se sente feliz dentro da vida que vive. E aí começa a arrumar hobbies, né? Vai sair, vai fazer isso e vai fazer aquilo, como se... se o próprio prazer fosse necessário para mim sentir satisfação. E vive nisso. E vai chegar um tempo onde o corpo,
ele já não tem mais vigor. Aonde você já não suporta, a tua mente ainda ela tá lá ativa, só que o teu corpo já não segue mais a mesma rotina que você tem. E aí vira uma prisão perpétua dentro, porque já não consegue mais fazer, já não consegue mais fugir. E é interessante olhar que Davi, na sua velhice, ele conseguiu olhar a vida dele e aprender com as coisas que aconteceram. Ele olhou a vida dele e falou, bom, eu entendo que tinha muitas coisas que eu acreditava e hoje eu não acredito mais, que eu não fiz e eu teria feito diferente, ou que eu fiz e deixaria de ter feito. Esse é o revisitar, mas isso vem com uma bagagem espiritual, quando eu entendo que eu agia mediante a ausência do Espírito, e quando o Espírito está comigo, eu ajo mediante aquilo que o Senhor coloca no meu coração. Ó Senhor Deus, eu já não sou orgulhoso. Então ele se colocou no lugar dele, porque quantas vezes ele não foi perseguido, quantas vezes Davi não foi perseguido, quantas vezes e quantas coisas aconteceram que ele olhou e falou, rapaz, foi por orgulho, porque eu me gabei das coisas, eu diminuí Deus muitas vezes. Você acha que quando uma pessoa ela fala, eu sou o rei, cara, eu não sei, eu não conseguiria levar esse título pra mim, eu não sei, não me sentiria bem. Alguém chamando de rei, alguém chamando de mestre, eu não me sentiria bem. Eu sou servo, eu não sou nada dessas coisas. Nesse lugar é de Jesus. E eu coloco Jesus no maior posto que tiver dentro da minha vida e dentro de tudo que eu entendo. Porque eu sei que enquanto eu me colocar abaixo dele, tudo vai estar bem. Porque é ele quem me protege, é ele quem cuida de mim, é ele quem vai me ensinar, é ele quem vai me ajudar, ele é o amor, é ele quem me respeita e é ele que eu sirvo. E pronto, pra mim tá bom. Esse é o lugar que eu quero estar. E eu não me coloquei ali por medo, eu me coloquei ali por gratidão. Porque não existe nada melhor do que você ajudar uma pessoa e a pessoa sempre reconhecer que se não fosse por você, nada daquilo estaria acontecendo. Então eu jamais quero pegar o posto que é dele, jamais quero pegar a glória que é dele, jamais, isso não faz de mim. Então esse devocional quem faz é de Deus, não é meu, por isso que eu não ganho nada, não peço nada e não falo nada. Tudo que eu escrevo, tudo a música que faz, tudo pode pegar, pode usar, pode fazer. Faz o que você quiser. Para ajudar outras pessoas, faz o que você quiser. Eu não estou aqui procurando minha glória, eu não estou aqui procurando nada. Eu estou aqui agradecendo a Deus por Ele ter tirado eu daquele poço escuro. E a nossa vida, ela precisa ser assim. Eu não faço porque eu tenho um cargo na igreja, eu não faço porque tem alguém me vigiando, eu faço porque é uma relação com o próprio Deus. É servir o próprio Deus. Então ele percebe, cara, eu já não sou mais orgulhoso e eu também não sou. Porque quando a gente coloca que o que a gente faz é de Deus, isso é humildade. É saber reconhecer Cristo em todas as coisas. Deixei de olhar os outros com arrogância. Poxa, é isso que eu tô falando aqui. Você imagina, você sendo o rei, chega alguém e fala alguma coisa pra você. E a gente vê que tem passagens que Davi ele se toma do orgulho e de raiva, querendo destruir as pessoas. Será que a sabedoria ela não controla o meu gênio? Será que o Espírito Santo ele não coloca um freio em mim? Então eu não tenho que parar e querer dar carteirada nos outros. Você sabe quem eu sou, você sabe quem eu tenho, olha quem você não é ninguém, você não tem nada. Sabe, isso é arrogância. Mas uma coisa é dizer a verdade, que são fatos, coisas que aconteceram. Isso não é humilhar uma pessoa. Eu falar o que aconteceu, relatar, é um relato. Eu não estou dizendo porque eu tenho um sentimento, eu não estou dizendo para te humilhar, não, mas às vezes é a forma que Deus fala, presta atenção no que você tem feito. Será que isso é certo? Será que o Espírito Santo faria isso? Será que esse pensamento vem de Deus? Será que essa vaidade vem de Deus? Será que esse cuidado é de Deus? Porque chega um ponto que o cuidado se torna obsessão, se torna exagero. Porque se eu não sofro por não fazer alguma coisa, ou sofro por fazer, tem alguma coisa errada. Porque o sentimento não muda quando eu obedeço a Deus. Se eu tiver que deixar de fazer uma coisa para fazer outra por Deus, eu não vou ficar com aquele sentimento, ai, não fui hoje na academia, ai, não fiz isso, ai, não fiz aquilo. Ai, você não tem esse tipo de sentimento. Não é como se eu tivesse fracassado, porque eu não falhei, eu continuei servindo a Deus. Se a nossa vida é entregue ao Senhor, tudo que a gente faz é pelo Senhor.
tudo que a gente conquista é pelo Senhor, o autocontrole vem do Senhor, o amor é o Senhor, a felicidade, a paz, a alegria e tudo isso. E ele na velhice ele conseguiu entender essas coisas, porque ser rei não valia de nada. Se Deus não estivesse com ele, não valia de nada. Quem colocou ele naquela posição foi Deus. Agora adianta colocar Deus nos mais altos postos para a gente se perder no meio daquele lugar? Não vou atrás das coisas grandes e extraordinárias que estão fora do meu alcance. Então ele parou de buscar os próprios sonhos, parou de querer ficar, não, mas porque eu preciso, não. Cara, tá ótimo aqui. Tá perfeito do jeito que tá. Nós não vamos levar nada daqui, o que eu vou ficar gastando mais tempo nessas coisas? Sabe, se a gente tiver o necessário para cumprir o nosso chamado e o nosso propósito, tá perfeito. Quanto mais tempo eu gasto no Senhor, melhor são os meus sentimentos, melhor são os meus pensamentos. E tá tudo bem também. Será que não é vaidade o mais? Será que não é ganância? Será que não é você tentando buscar satisfação e achando que vai sentir o que não vai sentir? O que você ganha falando, nossa, eu sou o que mais tem aqui? Tá, e aí, o que mudou? Te deu o poder de ajudar mais pessoas? Te deu mais bondade por isso? Sabe, então não tem coisas que não fazem sentido. E essas coisas extraordinárias estão fora do meu alcance. Será que ele está tentando buscar algo que Deus não tinha planejado? Porque tudo aquilo que Deus planejou, ele já estava recebendo. Assim como criança desmamada fica quieta nos braços da mãe, e aqui nós precisamos entender o que essa figura passa. Uma criança, quando ela é pequena, que ela precisa mamar, ela tem uma dependência, certo? Ela precisa da mãe para mamar. Ela não escolhe, ela vai sempre buscar a mãe para mamar. Mas se a criança ela já está desmamada, ela tem escolha, ela pode comer alimento. Então, ela não busca mais a mãe por necessidade, ela busca a mãe por amor, por gratidão. E esse é o sentimento que nós temos que ter por Deus. Não buscar Ele por necessidade. Orar no momento da doença, orar no momento da desgraça, orar no momento que você fez besteira e não quer assumir as consequências. Só ora nisso. Quando tá tudo bem, aí não existe Deus. Quando tá tudo bem, aí vai sair, vai beber, vai fazer e vai, sabe, não para um minuto para pensar na própria vida. Então ele usou essa imagem para que assim eu estou satisfeito e tranquilo. Porque é isso que o Espírito Santo traz, satisfação. Eu não estou satisfeito pelo que eu tenho no banco, eu não estou satisfeito pela mulher ou pelo cara que eu tenho, eu não estou satisfeito pela casa que eu moro, pelo trabalho que eu tenho, pelo dinheiro, nem nada. Eu estou satisfeito porque a presença de Deus me traz satisfação. Porque eu consigo olhar e voltar para o Senhor e dizer, Senhor, tudo que eu tenho foi graças a Ti. Tudo que eu sou é graças a Ti. E obrigado, eu me sinto cuidado. Fica quieta nos braços da mãe, assim eu estou satisfeito e tranquilo, e o meu coração está calmo dentro de mim. O Espírito Santo ele produz esse sentimento. Estou satisfeito com as coisas que eu tenho, eu não acho que eu preciso de outras coisas. E Deus ele vai dando as coisas porque eu não sou obcecado nisso, a minha vida ela não depende disso. Isso não é a minha felicidade, isso não é nada. A gente acha que comodismo, né, que a gente poder ter coisas boas ou isso ou aquilo vai mudar o que a gente não muda. O demônio não sai de dentro de nós porque você tem dinheiro no banco. O demônio não sai de dentro de nós porque você encontra alguém, muito pelo contrário. O demônio fica passando do corpo de um para o outro. E só isso, é só briga, desentendimento, ciúme, inveja, fofoca, só desgraça, só desgraça. E nós estamos satisfeitos, estamos tranquilos e o nosso coração está calmo dentro de nós. Povo de Israel, põe a sua esperança em Deus. Ele está conversando com as pessoas. Povo, meus amigos, pessoas que escutam, pessoas que estão buscando um caminho, saindo da escuridão, põe a sua esperança em Deus, espera no Senhor, é dele que vai vir esses sentimentos. E olha o senso de urgência, o Senhor agora, é agora. Não é amanhã, não é depois, não é quando você estiver pecando, é agora. Agora você já começa a esperar no Senhor. E é para sempre. Todo dia, todo agora, é isso que nós vamos fazer. Se a gente continuar lá em Filipenses 4, versículos 6 a 8, a palavra do Senhor diz assim: não se preocupem com nada, mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam.
e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Quem está conversando conosco? Paulo. Se você notar, Paulo está falando a mesma coisa que Davi disse. Paulo, ele passou por um processo também de quebrantamento. Deixou de ser o que ele achava, deixou os cargos, deixou as coisas para servir a quem? A Jesus. E mesmo preso, ele continuava servindo Jesus. O que a gente vai percebendo ao longo do tempo e da nossa vida, que servir a Deus não existe lugar. Eu sirvo a Deus o tempo todo. Eu não sirvo a Deus 1 hora por dia porque eu tenho um cargo em algum lugar. Eu não sirvo a Deus porque eu sou da comunidade X, ou porque eu sou do Y, ou porque eu sou disso, ou vou num grupo de estudo. Eu não tiro a farda de cristão. Eu sou cristão. Eu sou de Cristo. Eu não deixo de ser de Cristo em lugar nenhum. O culto, ele nunca acaba na minha vida. O louvor, ele não para. E é isso que a gente precisa entender, que quando isso parar, quem vai entrar é o diabo. E o mundo, ele jaz no maligno. E nós vivíamos no maligno. Não tem como eu me tornar de Cristo e continuar fazendo as mesmas coisas, pensando as mesmas coisas, querendo as mesmas coisas, desejando as mesmas coisas, insatisfeitos pelas mesmas coisas. Não tem como eu ser de Cristo e trazer o mundo para a minha oração. Ó Senhor, abre as portas, ó Senhor, traz isso, ó Senhor, faz... Como se eu tivesse que dar ordens a Deus. Eu acho que Deus não sabe o que você precisa? Sabe que Deus não sabe o que está passando? Você acha que Deus não está vendo que você está colhendo o mal que você plantou? E está aí reclamando? Ao invés de amar e perdoar e se arrepender, está aí ó, dobrando a aposta. Dobrando a aposta. Ao invés de reconhecer, falar, rapaz, fiz errado. E eu não reconheço porque o errado vai mudar. Eu não reconheço para trazer de volta benefícios que eu tive ou coisa. Não, eu reconheço que às vezes aonde eu tô, que eu cheguei, é o lugar que eu tinha que chegar. E aonde eu tô, não adianta Deus ele colocar a gente em altos postos. Não adianta Deus ele colocar nos lugares, porque Deus fala na palavra a porca lavada, ela sempre volta pro seu vômito. O cachorro. Não jogue suas pérolas aos porcos, por eles pisarão. Então nem todo mundo sabe o valor da graça. Nem todo mundo entende o que é ficar em paz. Nem todo mundo sabe o significado das coisas que nós sabemos, que Deus nos revelou. E Deus está pedindo uma coisa. Não seja arrogante, não seja orgulhoso, tenha paz, tenha tranquilidade, mas junto de mim. Vocês não vão ter isso fora de mim. Você ora para Deus para que Ele te dê as coisas para que você vá para longe dele? Faz sentido? Não se preocupem. Preocupar. Você fica inválido. O tempo todo você está pensando. Pensar em coisas resolve em coisas? Não. O que resolve a nossa vida é a gente fazer aquilo que Deus manda, com amor, com determinação, sem desonestidade, sem nada. Isso garante a nossa vida. Agora eu ficar preocupado, fiquei pensando em como vou fazer. Devia ter pensado antes de fazer, né? Porque depois que vê a consequência, você vê, a gente vive uma vida sem levar em conta nada, sem pensar, e depois a gente quer pensar depois que tudo deu errado. E adianta? Não. Você pode ir lá no banco fazer um empréstimo, você pode ir lá no banco fazer um negócio, você pode pedir para uma pessoa... O que der na tua mão, você vai destruir de novo. Porque se você não tirou a causa, vai continuar tendo a consequência. Pega uma pessoa que ela tem gatilho de comida, vai lá e faz uma bariátrica nela. Ela vai comer tudo de novo. Faz uma lipo na pessoa, ela vai comer tudo de novo. Ela vai fazer tudo de novo. Porque o problema não está no corpo. O corpo é a consequência do comportamento. E a gente acha que é só ir lá passando. Aperfeiçoa. Entrega de volta. Vai fazer tudo de novo. Se ele não cuidou antes, por que ele vai cuidar depois? Se ele pudesse cuidar, será que ele não tinha cuidado? Sabe? Então a gente tem que entender que certos problemas, eles são consequências de outros problemas, de ficar colocando a culpa nos outros, de achar que não é justo, o mundo ele não é justo e nunca vai ser justo. Mas eu tinha que estar preocupado com uma coisa, que eu ser injusto,
que eu não servia a Deus, que eu não fazia o que está na palavra, não com os outros. Cada um vai pagar pelo que fez. Eu não tenho que estar preocupado com os outros. Eu tenho que estar preocupado comigo. Eu tenho que estar preocupado comigo. Os outros, o que eu faço? Eu prego a mensagem. Os outros, eu, através da minha vida e graças a Jesus Cristo, sirvo de um exemplo, de uma âncora para que as pessoas olhem e falem: rapaz, mas o fulano mudou. Ele estava com nós aqui bebendo, mas não está mais. Antes ele sentava para falar mal dos outros e hoje ele não fala mais. Antes estava toda vez junto com nós e hoje ele não está mais. E é só Jesus que faz isso. Porque tem gente que deixam de andar uma com as outras porque se magoaram. Ai, tô magoado, tô chateado. Não porque ela não quisesse estar, mas porque as circunstâncias mudaram. É diferente você fazer por escolha e fazer por não ter opção. Mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Então eu já vou pedir sabendo que Deus vai me atender, mas muito mais. A nossa oração ela vai se modificando com o tempo. Chega um tempo onde só agradece e pede perdão, você já não pede mais nada. Você só agradece. Porque quando nós obedecemos os pensamentos que o Senhor coloca dentro de nós, a nossa vida ela vai se desembolando de uma forma tão grande que só existe louvor e glória. Não é porque tudo deu certo, mas porque a gente consegue reconhecer a sabedoria de cada momento e ser grato a Deus. E olha o sentimento de Davi. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender. Você se sente perturbado? Eu vejo que tem gente que fala assim: eu só queria ter paz. Só queria ter paz. Olha a paz. E a paz de Deus. Então a pessoa preocupada, o que ela fez? Ela orou. Ela conversou com Deus, ela falou e ela agradeceu ao invés de reclamar. Ela agradeceu ao invés de pedir mais. E veio aquela paz, porque ela reconheceu que tudo que ela precisava ela já tinha. Que era o necessário, que era apenas remanejar, que era apenas reorganizar, que era apenas não ser orgulhoso, que era apenas não ser vaidoso e saber se colocar em lugares. Porque cada parte da nossa vida é necessário para uma coisa e nós não estamos aqui para viver essa vida, nós estamos aqui para viver a eternidade com Cristo. Essa vida ela é passageira. Nós não vamos levar nada dessa vida. E a paz que Deus dá, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês. Então a minha mente ela está blindada no Senhor. Quando você sente ansiedade, não fica vindo um conjunto de pensamentos na tua mente e você vai lá. Quando você sente medo, a maior parte das coisas que nós reagimos são pelos nossos pensamentos e nós só sentimos o que nós pensamos. Se a minha mente ela está guardada pelo Senhor e o meu coração está guardado pelo Senhor, não vai ter esses ataques, não vai ter essas doideiras, não vai ter nada. Você está entendendo? Por que ao invés de buscar o médico, a terapia, eu não busco a oração do jeito que Deus está falando? Agora não adianta também você ficar buscando Deus dopado. Porque se você compra um negócio que vende que chama drogaria, você está drogado, está drogada, e aí tua mente não funciona. Como que Deus vai falar com você nos seus pensamentos? Você está doido? É a mesma coisa, eu não consigo evangelizar uma pessoa que ela tá bêbada. Não tem, ela tá doidona. No dia tudo que eu falar não vai nem lembrar, não lembra nem o que ela fez. Então eu preciso sair por esse estágio onde Deus possa entrar na minha vida, que eu esteja limpo. E aí eu vou vendo se realmente é necessário ainda aquilo, ou se aquilo era a falta de Deus. Porque é o que eu falo, o meu testemunho é esse. 12 anos de depressão, não saiu por tratamento psiquiátrico e não saiu por psicólogo, saiu pela presença de Jesus Cristo. E não foi do dia para noite, foi em cada oração, foi em cada momento, cada coisa que eu percebia, cada coisa que eu fazia. Os culpados, entre aspas, que eu colocava a culpa, eles continuam sendo os mesmos. Só que a misericórdia de Deus me alcançou. E eu pude amar essas pessoas, e eu pude ser grato por essas pessoas. Nós temos que ser grato por aquelas pessoas que fazem as coisas por nós, independente se a pessoa fez certo. Cara, nós temos que ser grato. Nós não merecíamos nada. Nada. Sabe, eu recebi o que eu não trabalhei. Sabe, eu fiz o que eu não tinha. Sabe, quantas vezes nós não ganhamos as coisas que nós não gastamos nada, né? Não tem almoço de graça. Não tem, isso não tem. Alguém está pagando. Você pode não estar pagando, mas tem alguém pagando. Então, para de exigir. Veja o que você já fez. Veja o que você, a Deus só sabe cobrar. Sabe, só cobra as coisas. E a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo. Então é a nossa união com Jesus que faz a nossa mente e o nosso coração ficar em paz. Se nós não estivermos unidos, nós estaremos perturbados.
Por último, meu irmão, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Você acha que se você ficar rolando feed, você vai conseguir filtrar tudo que é bom e merece elogio? Não vai. Depois não reclama que se sente tentado. Você também não ajuda. Sai de rede social. Sabe? Usa a tua rede social para passar a mensagem de Deus, não para ficar procurando gente, para ficar se distraindo, para ficar olhando. É normal, você pode se informar, ler um negócio, mas saiba filtrar, saiba entender a verdade. Saiba não ter uma opinião sobre todas as coisas quando você não entende. Sabe? Para de querer ser doutor, especialista em tudo, tudo tem opinião, tudo sabe. Parece um Google ambulante, não sabe nada, não entende nada, não fala de nada, não experimentou nada, não viveu nada. E com tudo que é bom e merece elogios, isso é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Dentro disso tudo eu só conheço uma coisa que poderia ser consumida sem risco, a palavra de Deus. Então, leia a palavra de Deus, para que a tua mente e o teu coração esteja guardado por Jesus Cristo. E a nossa fé começa por ouvir a palavra de Jesus. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor lhe possa tocar o teu coração, abrir os teus olhos espirituais, que você se arrependa, que você perdoe, que você ame, que você agradeça, que você reconheça que você foi orgulhoso ou orgulhosa, que você reconheça que você não viveu a sua vida da forma que deveria, que você reconheça que tudo pode não estar da forma que você imagina, mas pode ter uma certeza, que quando Jesus entrar dentro da tua casa, dentro da tua vida e dentro das tuas coisas, tudo vai mudar e mudar para melhor. Porque ao invés de um momento, você vai ter eternidade. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.